E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Maria Alice. Eu vou lecionar a disciplina de matemática para vocês, tanto nesse período de isolamento que a gente está afastado, quanto no decorrer do restante do ano, ok? Eu tô aqui já com o material didático, já tô preparando as nossas aulinhas online. Espero que vocês estejam bem. Estou muito ansiosa para conhecer todos vocês logo, pra gente bater papo, pra gente dar risada e, acima de tudo, pra gente construir um conhecimento junto, ok? Contem comigo pro que precisar e é isso aí. Na aula de hoje, a gente vai dar uma revisada no assunto de funções e também nós vamos estudar domínio, contradomínio e imagem de funções, ok? Esses conteúdos vocês já deram uma pincelada com o professor anterior, mas, como já faz algum tempinho, nós vamos revisar e também para vocês não perderem a linha do raciocínio, ok? Então, segue aí o conteúdo dessa aula de hoje. Então, vamos lá, galera, relembrando o assunto de funções, certo? O que é uma função? A função a gente pode entender como se fosse uma máquina, onde nós temos a matéria-prima, o que entra, e o que sai, o produto final, certo? Então, imaginemos a seguinte situação. Uma pastelaria trabalha com o serviço de entrega a domicílio. O preço do pastel é um preço fixo de R$10 por pastel, mais R$5 a entrega, ok? Então, nós podemos associar essa situação com a função f de x igual a 10x mais 5, ou, usando outra notação, y igual a 10x mais 5. Onde eu tenho a seguinte relação. Se eu compro um pastel, eu vou pagar 10 vezes 1 mais 5, que dá o total de R$15. Se eu comprar 2 pastéis, eu vou pagar R$25. 10 vezes 2 mais os 5, que é a taxa fixa. Ok? Então, temos situações do dia a dia que nós podemos associar a funções. Na verdade, muitas situações da nossa vida, nós associamos a funções, certo? Aqui o que é importante enfatizar é o seguinte: para cada valor de x, a gente tem apenas um valor correspondente no y, ok? Então, eu não posso comprar, por exemplo, 2 pastéis e pagar 2 valores diferentes. Em um dia eu vou lá e pago R$25 e outro dia eu vou lá e pago 30. Isso não pode acontecer. Se eu estou comprando essa quantidade, vai me retornar esse valor, ok? Não pode retornar 2 valores diferentes. Se isso acontece, não é uma função, ok? Não é uma função bem definida. Agora, nós precisamos explorar alguns elementos na construção de funções, ok? Nós temos um conjunto da onde sai a minha matéria-prima, os valores para a minha incógnita, e eu tenho o conjunto que é formado por todos aqueles valores que a função retorna. Os valores que resultarão de acordo com a variável da minha função, ok? Esses conjuntos recebem nomes específicos e têm algumas propriedades, que a gente vai estudar agora. Conjunto domínio. A gente fala comumente que o conjunto domínio é o conjunto de saída. Então, é o conjunto formado por todos os possíveis valores para x. Na nossa situação inicial dos pastéis, seria o conjunto formado por todas as diferentes quantidades de pastéis que nós poderíamos comprar, certo? A notação que nós utilizamos é df, dg, dh, dependendo da função, como a gente fez a notação para ela, ok? E a gente lê domínio de f, domínio de g, domínio de h e assim por diante. Então, esse conjunto a gente chama de saída. São todos os valores que a variável pode assumir. Teremos nos exemplos funções específicas em que esse conjunto domínio possui algumas restrições, ok? Vamos ver nos exemplos. Ao pegarmos a função f de x igual a 2x mais 5, aqui não tem problema nenhum com a minha variável. Aqui, a minha variável x pode assumir qualquer valor. Pode ser 0, pode ser
menos 1, meio, qualquer valor, certo? Então, o domínio dessa função, domínio de f, domínio da função f, é o conjunto dos reais, todos os valores possíveis, certo? Aqui, no segundo exemplo, a função g de x igual a raiz quadrada de x. É uma situação mais delicada, pois x não pode assumir qualquer valor. Por exemplo, se eu tomar x igual a menos 3, eu tenho um problema, não existe raiz de menos 3, certo? Não existe raiz quadrada de número negativo, isso não está definido nos números reais. Então, aqui, o meu x pode assumir qualquer valor, desde que não seja um valor negativo. Então, nós definimos o domínio da função g como sendo o conjunto formado por todos os valores pertencentes ao conjunto dos reais, só que com uma restrição. Esses valores precisam ser maiores ou iguais a zero. X igual a zero está ok. Raiz quadrada de zero é zero. Ok? Então, nós precisamos tomar cuidado com essas situações, que às vezes pode acontecer de eu ter alguma restrição no domínio, que é o caso da função h de x igual a 1 sobre x. Eu não posso ter 1 sobre 0, não está definido divisão por zero. Então, eu preciso retirar esse valor do meu domínio. Então, domínio da função h é todos os valores pertencentes ao conjunto dos números reais. Essa barrinha nós lemos tal que, né? Ou seja, só que com uma condição. O x precisa ser diferente de zero, ok? Ou aqui uma outra notação mais sucinta, domínio de h é todos os reais, menos conjunto formado pelo número zero aqui. Aqui teria problema ser um número negativo? Não, de forma alguma. Ficaria uma fração com número negativo. Poderia ser um número decimal também, sem problema algum. Poderia ser uma raiz de 5, não tem problema também, está definido nos reais. O que não está definido nesse caso é a divisão 1 sobre 0. Por isso, nós fizemos a restrição. Ok? Bom, o domínio, nós estamos nos referindo ao conjunto de saída dos elementos. Então, o contradomínio seria o nosso conjunto de chegada, certo? Então, lembrando da situação dos pastéis, seria o conjunto formado por todos os diferentes preços que eu posso pagar de acordo com a quantidade de pastéis que eu compro, ok? Então, uma função que sai do conjunto A, que é o nosso domínio, e vai para o conjunto B, contradomínio, conjunto de chegada. Geralmente, nós definimos que o conjunto contradomínio é os reais, certo? Não trabalhamos com restrições nele nesse caso. Então, só retomando, ele é o conjunto formado por todos os elementos que são resultado da minha função, ok? E por último, nós temos aqui um elemento muito importante que é o conjunto imagem. Então, quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto formado por alguns daqueles elementos do contradomínio, certo? Por que alguns? Porque tem situações em que o meu contradomínio pode ser todo o conjunto dos números reais, mas a minha imagem não tem como dar algum determinado valor, como a gente vai ver nos exemplos. Relembrando a situação lá dos pastéis, é possível eu comprar meio pastel? É possível eu pagar um valor negativo pela compra? Não. Então, aqui, no conjunto imagem daquela situação, eu nunca terei valores negativos, pois eu não posso pagar um valor negativo por uma compra, ok? E a notação que nós utilizamos para esse conjunto é imagem de f, imagem de g, assim por diante, ok? Vamos para alguns exemplos. Essa função
f de x igual a 4x menos 1. Não temos problema algum com a variável x, pode assumir qualquer valor. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos reais, e a imagem dessa função, imagem de f, é o conjunto dos reais também, não tenho nenhuma restrição. Já aquela função que a gente já viu, g de x igual a raiz quadrada de x. Nós já vimos que tem uma restrição no domínio, x não pode ser menor que zero. Então, o domínio de g é todos os elementos pertencentes ao conjunto dos reais, desde que sejam maiores ou igual a zero, ok? A imagem desse conjunto serão todos os elementos, aqui, todos os resultados da minha função, só que eles também precisam ser maiores ou igual a zero. Por quê? Quando eu faço a raiz quadrada de qualquer número, eu não retorno um valor negativo, certo? Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 25, 5. Sempre valores positivos. Então, para minha imagem, no meu conjunto de chegada, eu nunca vou ter valores negativos. Por isso, a restrição y maior ou igual a zero. E por último, essa situação aqui, f de x igual a x ao quadrado. A minha variável x pode assumir qualquer valor, então o domínio da função é todos os reais. Mas a minha imagem, olha o que vai acontecer. Se eu faço menos 2 elevado ao quadrado, eu tenho como resposta mais 4. Se eu faço menos 5 elevado ao quadrado, eu tenho como resultado mais 25. Então, essa função, o seu conjunto imagem sempre serão valores maiores ou igual a zero, ok? Nunca vou ter valores aqui negativos, porque todo número elevado a um expoente par é um número positivo, ok? Então, vamos recapitular. Tenho o meu conjunto de saída, conjunto de chegada, certo? Para uma determinada função que leva valores do conjunto A para valores do conjunto B. Esses valores do conjunto A nós chamamos de domínio. E os valores do conjunto B nós chamamos de contradomínio. Lembrando que contradomínio é formado por todos os elementos. O que vai ser o meu conjunto imagem? O conjunto imagem é formado por alguns desses elementos, certo? Esse conjunto nós chamamos de imagem da função. Há casos em que o contradomínio e a imagem são o mesmo conjunto. Por exemplo, aqui na primeira função, f de x igual a 4x menos 1. O contradomínio são todos os reais e a imagem também são todos os reais. Então, aqui nesse caso, os dois conjuntos são iguais. Já nesse caso, nós definimos contradomínio como os reais, a imagem tem uma restrição, são todos os reais que sejam positivos ou iguais a zero, certo? E aqui, f de x igual a x ao quadrado, a mesma coisa. Contradomínio pode ser todos os números reais, mas na imagem eu tenho a restrição. O valor tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, me escrevam e bons estudos!